desenvolvimento, nós temos que nos dar conta que é uma reinvenção permanente. Há aspectos básicos, né, de garantia de direitos de propriedade, garantias dos direitos individuais, né, que são relativamente permanentes, os instrumentos podem eventualmente serem aperfeiçoados, mas do ponto de vista da relação entre Estado e desenvolvimento nas experiências históricas, o que eu percebo é que em cada etapa, em cada desafio, né, o papel do Estado muda. Houve uma época em que o Brasil teve que ter, para acelerar o seu desenvolvimento, o Estado produtor. Em alguns setores, talvez ele tenha. Há setores e segmentos em que talvez o Estado tivesse que sair, em outros que eu acho que ele tem que ficar, e alguns talvez ele tenha que retornar, né? Tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista da regulação. Então, não existe uma regra fixa para qualquer momento histórico. O que eu observo também é que há um retorno à percepção de que o Estado tem que ter um papel proativo. Agora, isso é muito plástico, isso depende da circunstância do país, do que é a estratégia de desenvolvimento e do momento histórico, dos desafios que nós temos. Eu acho que o momento histórico atual é riquíssimo, as oportunidades são vastas, e não é uma questão também, já que isso foi muito comentado aqui, né, entre estabelecer dicotomias, não é uma coisa Estado versus mercados, é como é que eu faço uma soma entre uma coisa e outra com o intuito de desenvolvimento da nação. Então, como é que o Estado pode contribuir para o desenvolvimento da nação? Qual é o caráter objetivo desse desenvolvimento? Como é que ele pode complementar e reforçar a atuação do setor produtivo, do setor privado, de um modo geral? Então, não existe uma regra única. Agora, o Estado segue existindo, existia antes do capitalismo, alguma forma de organização coletiva haverá, qualquer outra forma de organização social que não a capitalista, se é que isso vai acontecer. Não é o horizonte na qual eu tendo a pensar as questões. Não que não sejam relevantes. Obrigado. Agora duas perguntas. Uma pergunta para o André e a mesma para o Eduardo. Que tipo de ações seriam interessantes para tentar incentivar a entrada de investimento nas regiões mais pobres da fronteira, ao invés das regiões já consolidadas no corredor da região metropolitana, Vale dos Sinos e Serra? Bom, agora é a minha vez de dizer que eu não tenho reflexão suficiente sobre esse tema para poder responder competentemente. Agora, o que eu acho, que eu tentei deixar uma mensagem aqui, e que pode estar ligada a isso, né? Uma das coisas é de que nosso espaço, em termos de atuação produtiva, nosso território produtivo é mais largo do que o território das nossas fronteiras, né? Então, se a gente quer olhar isso do ponto de vista de cadeias, como eu propus aqui, a gente tem que pensar também no que tem do outro lado da fronteira, no caso, para a gente poder ver até que ponto e como é que está essa situação legal e tal, se é possível estabelecer esse tipo de relação de uma forma mais inteligente, vamos colocar assim, mais complementar, que sirva a todos. O que eu poderia contribuir, que logicamente passa por uma questão de entender melhor que tipo de competências poderiam ser desenvolvidas nessas regiões, e também entender que tipo de segmentos ou de indústrias que não teriam grandes desvantagens de estar nessa região. Então, um segmento onde, por exemplo, o tema logístico é crítico, estar próximo da costa, de portos, seguramente levar segmentos desses para essas regiões vai significar um custo alto para o próprio Estado em cima de subsídios, incentivos, porque vai ser uma forma artificial, efetivamente, de alocar essa indústria lá. Então, tem que verificar se isso realmente justifica ou vale a pena. Por outro lado, outros segmentos, outras áreas, seguramente podem ser desenvolvidas com um esforço muito menor em termos de promoção, e, às vezes, passa por, efetivamente, a gente falou alguns exemplos, não adianta criar um cluster de conhecimento se não existe indústria. Agora, como é que conseguir criar determinado cluster nessas regiões que realmente possam crescer junto entre atração de investimento em treinamento, capacitação, conjuntamente. Mas passa profundamente por entender essas regiões e também entender que segmentos ou poderiam ter diferenciais nessa região, ou, pelo menos, o diferencial de estar aí seja muito menor a desvantagem, e aí sim poder criar algumas condições artificiais de atratividade para aí. Temos uma outra pergunta para André Scherer. Os determinantes do investimento são pela ordem colocada, matéria-prima, mercados, etc. A questão incentivos fiscais para a empresa que
que participação tem nessa decisão, percentualmente? Percentualmente não dá. Agora, eu acho que o exemplo que o Eduardo nos deu de como a empresa dele toma decisões de internacionalização nos deixa claro de que primeiro há uma decisão estratégica, depois uma decisão em nível de região, caso já não venha junto com a decisão estratégica, essa localização, depois vem a decisão em nível de país ou, enfim, regional, depois aquela localização mais efetiva dentro daquele território, daquela região. A literatura internacional sobre esse tema dos anos 90, que é que eu conheço mais, deixa claro que naquela decisão micro, se vai alocar em Gravataí ou em Canoas e tal, essa questão pode jogar alguma, pelo menos nos investimentos mais sérios, nos investimentos mais relevantes. Mas, em termos da... E, claro, aqui nós temos uma questão intraestadual que pode ser importante, né? Tipo assim, Santa Catarina versus Rio Grande do Sul, mas sempre dentro dessa decisão mais micro, né? Não dentro da decisão. Brasil já foi escolhido, região sul já foi escolhida, quando chega nesse ponto. Então, isso é importante. Nos investimentos mais sérios, a questão dos incentivos financeiros não é determinante, é o que diz a literatura internacional, e, bom, eu estou confortado pela experiência, pelo menos, da empresa Articola aqui. Por favor. Só fazer um comentário bem rápido. Casualmente, ontem à noite estava conversando com um empresário gaúcho do setor de calçados, e ele exatamente colocou, eu perguntei para ele quanto a questão dos incentivos foi relevante para as operações que ele tem no Nordeste. Ele disse, olha, foi importante na decisão entre um estado e outro, entre um município e outro. Agora, o motivo da ida para lá foi custo de mão de obra, né, custo e disponibilidade, né, onde que, logicamente, junto aos grandes centros, né, mão de obra, a indústria de calçados no Vale dos Sinos, por exemplo, tradicionalmente, ela concorre com mão de obra que vai trabalhar no shopping, que vai trabalhar em loja, que vai trabalhar em outros segmentos muito mais atrativos. Então, a decisão que, aparentemente, foram para lá pelos incentivos, a princípio, os incentivos foram complementares. A decisão principal, no caso dessa empresa, desse empresário, foi realmente disponibilidade e custo de mão de obra colocado por ele. Talvez tenham outros fatores aí. Agora eu queria passar a palavra ao secretário Mauro Kniznik. Um setor onde isso é muito importante. Custos. Bom, pessoal, falando com toda a sinceridade, eu fiquei encantado com essa manhã, com o que vocês falaram, com o que vocês nos ajudaram, que vocês nos contribuíram. Eu acho que aumenta muito a responsabilidade do pessoal que vai falar no turno da tarde e amanhã. Com toda sinceridade eu falo. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, mas teria algumas colocações para fazer. Começaria pelo Eduardo. Eduardo, eu tive uma grande surpresa dessa tua postura. Eu te falei que eu conheço a tua empresa de vários anos. Não sabia que tinha crescido. Depois me afastei um pouco. Não sabia que tinha crescido tanto. E, principalmente, não é o crescimento que botou aqui ou lá, também o crescimento da cabeça de vocês. O exemplo que foi dado aqui dele, infelizmente, é uma exceção. Porque a experiência que nós estamos tendo aqui na secretaria é bem o contrário. O pessoal vem discutir o detalhe do milésimo do incentivo fiscal. Eu me sinto, às vezes, um bodegueiro da pior categoria, de beira de estrada. Tal o detalhe que eu tenho que discutir com as pessoas. E tem interesse que a empresa venha para cá, para o estado do Rio Grande do Sul, e estamos enfrentando aí uma loucura. Sim. Então, esse é um fenômeno, eu quero felicitar muito vocês. Fiquei orgulhoso de ter acompanhado vocês há muito tempo, e esse banco, o BRDE, que nós estamos aqui, ajudou também muito. E felicitar você e agradecer muito o teu tempo
Eu sei que é corrida as coisas, eu quero renovar os agradecimentos já feitos aqui. Um ponto que eu colocaria aqui para a mesa, vocês veem como é difícil o setor público, como é difícil administrar um Estado. Eu não vou falar só do nosso. É eleito um governador, o governador monta o secretariado, e aí reúne ali, vem cá, quais são os problemas mais urgentes. O primeiro, imagino que seja em todos os estados brasileiros, menos São Paulo, e outros por uns artifícios não republicanos, tipo o royalty da Petrobras. Então, fora esses estados, todos é a situação financeira. Então, a prioridade 1, 2, 3, 4 e 5 passa como é que vamos pagar nossas contas. Que tem compromissos já assumidos, folha de pagamento, etc. Então, se desloca um pouco o eixo, às vezes, dos estados, no curto prazo, para esses problemas financeiros. Aí vamos partir para os problemas econômicos. Aí tenta alguma solução, nós aqui estamos tentando, mas nós nos sentimos assim, sinceramente, e depois até de ouvir vocês, os Andrés aí, a gente sente menor do que uma formiga. A nossa capacidade aqui de mudar as coisas é quase impossível, se não tivermos um governo federal pensando mais ou menos parecido com a gente, ou eles pensam e nós executando. Nós estamos totalmente alinhados aqui, o governo do Estado é alinhado com a política do governo federal. Então, eu gostaria, mas temos seríssimas dificuldades. Somos totalmente contra o incentivo fiscal, mas não podemos ficar dando discurso aqui, que foi no passado. Eu mesmo, quando era secretário da Fazenda, há muito tempo atrás, eu batia firmemente contra o incentivo fiscal. Mas o que ocorreu no Grande? Nós ficamos dando discurso, iam lá, ofendia ministro, coisa que vale, e as pessoas, nós ficavam com a palavra e as empresas localizavam em outro lugar. Tu falasse, Eduardo, muitos estados as coisas são mais rápidas e outros são burocráticos. No meio tem um caminho, que é o seguinte: muitos estados são burocráticos, concordo, e outros são irresponsáveis. Também. Então, aí no meio talvez seja a solução devida. Porque eu vejo alguns estados concederem algumas coisas que é uma lesa pátria, é um atentado contra a população daquele estado. Eles estão dando coisas que não podiam dar para a iniciativa privada. É um absurdo. Então, quanto a isso, nós temos que rebelar. Outros realmente têm uma burocracia, etc. e tal. Veja só o assunto do royalty da Petrobras. O que está gerando isso? O que está gerando que tem estados, vamos dar um nome do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade, abriu mão do ICM. Então, ele pode dar tudo para qualquer empresário que vem para lá. Ora, qual é a competitividade de outros estados para a coisa? Então, até gozado que isso ainda não houve um pedido nacional de pessoas, de jornalistas da área econômica, mas a gente teria que saber em que eles estão investindo. Eles estão construindo os Macaé da vida, que é uma vergonha para nós brasileiros, um regime e outras coisas. Então, os outros estados ficam um pouco com grande dificuldade. Um problema sério também para os estados é conseguir fazer algo digno para o seu estado. Então, quando
procura-se fazer algo certo, digno, adequado, honesto, os estados se sentem quase incapacitados para crescer. A concorrência não é leal. Eu penso que alguma sinalização, e tenho esperança que o governo federal comece a assumir passo a passo mais essa função de traçar normas mais rígidas, mais direcionadas, para evitar esse verdadeiro desatino que está ocorrendo com relação à atração de novos investimentos. É algo vergonhoso. Eu gostaria, se não querendo abusar do tempo, algumas observações de vocês sobre esse tema. Começando da esquerda para a direita. Só posso concordar com as observações do secretário e, pelo menos, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as minhas observações não foram no intuito de deprimir e de dizer que não há as condições objetivas para, até porque o desenvolvimento é um processo contínuo. Estamos falando aqui, o desenvolvimento está acontecendo. Tá? O objetivo, a ideia era poder contextualizar isso à luz do que eu penso são questões internacionais e um pouco provocar, né, essa questão da necessidade da aceleração do nosso ritmo em geral, pensando no Brasil. Agora, a outra qualificação que a sua observação, espero, me permita fazer, é exatamente no sentido de que, quando eu falo em políticas nacionais, eu estou pensando nisso. O Brasil está hoje com uma oportunidade histórica a partir do seu ajuste macroeconômico e do benefício desse ciclo de aumento de preços de recursos naturais. Isso tem que ser capitalizado para o país. Então, acho que um dos temas que envolve a agenda nacional de desenvolvimento e tentar lutar contra a descentralização é, por exemplo, a questão do royalty, do pré-sal, assim como uma nova política para royalty de minérios, etc. Não é? Porque não é só o pré-sal. Assim como existe toda uma literatura, uma discussão em torno do seguinte, né? Criar fundos a partir da exportação de recursos naturais de origem agrícola. Nós vamos enfrentar essa discussão ou não vamos? Isso nos afeta diretamente no Rio Grande do Sul. Porque são preços que estão excessivamente altos, eu posso tributar uma parte da exportação da soja, por exemplo, e usar isso para infraestrutura, para educação, etc. Eu acho que esses são os problemas do desenvolvimento. O Brasil mudou a discussão, não é o problema da inflação que não controla, do câmbio que estoura, etc. É uma outra agenda boa, mas cheia de desafios. Eu acho que as oportunidades estão dadas e a equação é política mesmo. Vai ter que bater no Congresso e mudar regras, há pressões, enfim. Então, tentando ser um pouco sintético, o máximo que eu posso dizer é que eu me solidarizo com as suas observações, mas eu acho que é isso que reforça a necessidade de uma estratégia nacional. Porque se descentraliza excessivamente, nós caímos nessa realidade, nós escapamos dela. Agora, André. Eu acredito que as palavras... A gente entende, né, a situação em que se coloca o secretário e a secretaria, porque vem fazendo um trabalho muito sério e com muito êxito, no meu ponto de vista, do ponto de vista institucional, né, criação da GDI, a questão da própria política industrial. E aí, quando chega na hora de discutir, acaba caindo numa coisa mais miúda, né? E eu acho que o seminário também nos ajuda a pensar para a gente tentar contribuir isso. Agora, me preocupo, eu vou na direção do André no seguinte sentido. Afinal de contas, hein, o que o Brasil deseja, né? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, né? Que é isso que o que nós queremos. E aí, bom, a minha observação, eu pensei que não ia falar isso hoje aqui, porque eu acabei vindo para outros elementos, trabalhando com coisas que eu não trabalhava há 10, 15 anos, né, com a questão do IDE, da localização de empresas. Fazia muito tempo que eu não pensava sobre isso ainda. Mas aí, nas últimas palestras, últimas conversas públicas, todas eu tenho repisado essa questão que o Cunha coloca, a questão de que o Estado brasileiro não tem condições de funcionar com essa institucionalidade legal, né? Nós não podemos ficar num lugar... Como é que nós vamos fazer se a gente
tem recursos, a universidade tem recursos, a Fundação de Economia tem algum recurso, o Estado tem algum recurso, e a gente não consegue gastar o recurso que tem, por exemplo, porque a lei, o TCE, não sei quem, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade disso. E aí eu acho que os empresários têm que tomar consciência disso. Nós estamos perdendo uma chance fantástica, né, de melhorar a nossa capacidade de inserção, de melhorar a nossa capacidade geral, de condições de vida em geral, por conta dessas amarras, dá para dizer assim, legais. E, por outro lado, a questão do desenvolvimento. Hoje à tarde vai ter um debate sobre a questão, afinal de contas, qual é a estratégia de inserção. Tem uma estratégia de inserção, porque a questão da atratividade do investimento teria que estar no centro dessa política de desenvolvimento, em certo sentido, na questão externa, né, na lógica, porque, bom, a gente tem uma política comercial e tecnológica. Mas o que é que a gente viu aqui, por alto? A gente viu que, bom, quem faz isso são as empresas, em especial um certo tipo de empresa, curto-circuita isso e alavanca isso com maior velocidade, desde que seja pensado, né, estrategicamente. Bom, o Brasil tem uma política comercial, tecnológica, mas isso não está ligado com a atração do investimento, que é, digamos assim, a alavanca que daria a enzima, né, que faria com que o catalisador que faria com que isso se desenvolvesse de uma forma mais rápida. Então, é bastante... Mas aí, não sei, o Cunha conhece melhor a situação da Ásia, eu não sei se isso lá é outro modelo completamente diferente. Não, no nosso caso, aqui no estágio em que a gente se encontra, não dá para prescindir dessa tal de atração de investimento, eu diria assim, para vocês. Agora, há toda uma dificuldade, né, e toda uma questão institucional que a gente tem que debater, se rebelar, inclusive, né, do meu ponto de vista, mas buscando uma direção do desenvolvimento, né, dá para dizer assim. Então, combinar aparecem essas empresas como atores importantes, aparecem regiões como atores importantes. A gente tem que procurar dar conta dessa realidade que, sem dúvida, né, ela, claro, nos ultrapassem muito, né. Bom, acho que para complementar, Mauro, minhas colocações ela tem sido bastante transparente, bastante sincera, é exatamente a forma de contribuir e falando das opiniões que não são verdades, mas são do que a gente percebe. Da mesma forma que eu compartilho com você as visões, quando a gente fala a nível de Estado, o que a gente vê são políticas de governo e não de Estado. Então, acho que esse é um dificultador grande, porque a minha percepção é que não faltam recursos para fazer um bom desenvolvimento do país. O que existe é um problema de alocação e de forma de tratar esses recursos a nível de país e passa por normas, critérios, regras, em alguns casos dando mais autonomia na ponta, em outros diminuindo a autonomia para não desbalancear para um lado ou para o outro, né? Eu acredito muito na questão de planejamento. Os nossos movimentos, como eu falei antes, foram planejados no final dos anos 90, o que está acontecendo hoje. O cenário mudou completamente, mas o planejamento continuou, ajustando realmente a forma de implementar. Então, acho que falta para nós um planejamento para onde a gente vai, a nível de país, a nível de Estado, e quais vão ser as regras que vão nos levar para esse encaminhamento. Em colocando isso, na verdade, considerando que o Estado não vai mudar isso, apesar da gente ter que insistir e trabalhar para isso, termina com que as áreas de manobras vão muito mais para os temas, às vezes, que eu chamei de mais estratégicos, de atração de investimento, do que para aqueles que são mais tributários e incentivos. Do teu comentário, acho, entendo e compartilhando com outras empresas, vejo que muitas vezes a visão é muito mais pequena e muito mais pontual, até por falta de planejamento. Algumas outras vezes, que eu também acho que são exceções, mas às vezes vem uma demanda pontual que é parte de uma estratégia maior. Então, acho que a questão do diálogo, e vejo que realmente vocês têm trabalhado isso de ter sala do investidor, ter pontos de diálogo, porque quanto mais os dois lados se conhecerem, eventualmente aquela questão que parece ser pontual, ela tem uma importância bastante maior do que aquele item. E, às vezes, a solução passa por um caminho diferente do que aquilo que foi solicitado, mas que resolve aquela questão de decisão desse projeto. Então, acho que essa questão do diálogo realmente é fundamental
de aproximar, porque muitas coisas vão ser muito difíceis. Agora, algumas vão ser mais fáceis e está faltando a gente realmente sintonizar melhor. E encerrar aí, dando os parabéns novamente pelo evento e dando uma boa notícia. Essa operação que nós temos em Caxias do Sul é uma filial de uma empresa chamada MVC, que é controlada pela Artecola e tem a Marco Polo como sócio. Então, nessa filial de Caxias, nós vamos, no ano que vem, iniciar a produção de partes de aerogeradores, né, em compósitos, que nós já fabricamos na planta do Paraná e na planta da Bahia, de Camaçari, e vamos passar a produzir aqui no Rio Grande do Sul em função de um investimento da Alstom em Canoas para fazer as toys aqui. A partir desse investimento, nós estamos trazendo essa linha de produção para cá, por uma decisão totalmente estratégica, seguindo o cliente que está implementando a planta aqui. Então, a boa notícia serve como um exemplo, que muitas vezes a decisão, não discutimos incentivos, não discutimos nada, é uma decisão estratégica de acompanhar o nosso cliente que estará produzindo aqui dentro do Estado. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, quer dizer, o início desse seminário ele está sendo absolutamente excelente, né? Principalmente porque várias questões estão sendo colocadas. Eu sou daqueles que acham que quanto mais questões nós tivermos, melhor mostra a nossa capacidade de pensar e de reagir àquilo que está ocorrendo. Ou seja, nós estamos num bom caminho. Eu até gostaria, eu estava preparado para fazer umas perguntas para os expositores, na hipótese de que não houvesse nenhuma pergunta, né? E então me senti um pouco afastado dessa posição, porque as perguntas foram enormes e as discussões aqui foram excelentes. Mas eu queria fazê-la de qualquer maneira, sem que seja necessário que eles respondam, porque eu acho que é interessante essa questão que eu vou colocar. Que é o seguinte, quer dizer, de um modo geral, o mundo contemporâneo ficou muito reduzido às questões de curto prazo. E eu acho que nós estamos começando a entrar nas questões de longo prazo. Ou seja, estamos começando a pensar a passagem dessa segunda revolução industrial para uma terceira revolução industrial. E essa passagem que vai fazer modificações profundas, seja na liderança dos capitais, seja na arquitetura da economia, e que vai posicionar um país num ponto ou no outro ponto, essas questões estão balizadas por tudo aqui que está se colocando. Nesse sentido, eu acho que, saindo do mais alto para o menor, que somos nós aqui, né? Nós podemos dizer o seguinte, que há também, depois de 2 anos de atividade da Secretaria, uma ideia extremamente importante, que é o seguinte: nós saímos primeiro de um zero, começamos a organizar a Secretaria, e como eu digo, eu sempre posso falar porque eu não estava aqui no início, né? E nesse sentido, a Secretaria se organizou maravilhosamente, colocando aspectos importantes, por exemplo, com a sala investidor, que o Eduardo falou, né? Mas também a relação com a fazenda, a relação com a agricultura, a relação com a SDR, enfim, relações o máximo possível, uma espécie de tentativa também de reorganizar o Estado. Ora, nessa tentativa de reorganizar o Estado, nós também fizemos tentativas profundas de relacionamento com os setores. A prova disso é que nós tivemos uma política setorial extremamente bem realizada, extremamente bem colocada, etc. E constituímos um sistema de desenvolvimento onde o Badesul, o BRDE e a GDI, mesmo o Banrisul, colaboram com essa perspectiva, essa política que nós estamos fazendo. E isso nos mostra um outro ponto, que o caminho que nós estamos tentando fazer é um caminho para chegar a uma política de desenvolvimento, né? Essa política de desenvolvimento já foi falado aqui pelo André, foi falado pelos Andrés e pelo próprio Eduardo, né, e o próprio Mauro Kniznik, né, de que é fundamental que nós tenhamos uma posição diante do mundo e uma posição diante do Brasil. Quer dizer, que o Brasil tem que ter uma estratégia para que nós possamos enfrentar essa nova passagem que eu estou falando, da segunda revolução industrial para a terceira revolução industrial. A estratégia nacional é importante. É óbvio que nós estamos em umas condições completamente diferentes do passado. Ou seja, as condições em que as multinacionais, as cadeias de valor, como diz o André, elas atravessam o Estado Nacional, elas explodem, sob certo ponto de vista, a territorialidade nacional. Mas, ao mesmo tempo, a nossa soberania também, embora diminuída, vamos dizer, entra em jogo para realizar modificações e aprofundar nessas transformações. Então, eu acho que, em nome da Mariela, do Ivan,
de Peregrini e meu, e obviamente do secretário Mauro, agradecer a participação de você nessa mesa, que realmente foi magnífico. Obrigado. Eu peço a todas as pessoas que estão presentes aqui no auditório que já tomem seus lugares, seus assentos. Vamos reiniciar o nosso seminário Cenários Internacionais para o Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, com o segundo painel, pedindo apenas aqui um intervalo inicial muito breve, comprometido. Mariela Clia, organizadora desse evento, solicitou um espaço inicial aqui para fazer alguns esclarecimentos que ela achava por bem ter feito de manhã, não fez, o que vai fazer agora. É isso, né, Mariela? Então, por favor. Boa tarde, então. Bem-vindos de volta, né, nossos seminários internacionais. Nós estamos trabalhando aqui com duas ferramentas que vão fazer o registro desse seminário, de tudo que for debatido e todas as trocas de experiências. Uma delas é um design thinking, que a Luciane, então, nossa nova colega da GD, está fazendo essa experiência de iniciativa privada. Ela, então, através de gráficos, desenhos, reproduz o que está sendo debatido aqui. Então, ela fez o painel de abertura e o primeiro painel dos Andrés e do Eduardo. Aqui, nós temos uma planilha SWOT. Aí eu convido a todos que participem desse esquema também, para colocar ali as suas sugestões, as suas ideias, enfim, o que vocês entendem, oportunidades, ameaças, fraquezas e forças. Esse seminário é feito por nós e para nós. Então, vocês não só vão aqui perguntar e assistir, mas também participar ativamente para que a gente possa ter, diante dessas duas ferramentas, através dessas duas ferramentas, registros fidedignos do que foi sendo debatido aqui, e aí sim conseguir fazer o nosso plano de ação e deslanchar no próximo seminário. Tá bom? Obrigada, Mônica, por falar aqui dos funcionários. Obrigado, Mariela. Bom, então, dando início ao nosso segundo painel deste seminário, painel intitulado Política Industrial, Comercial e de Investimento Direto, com uma pergunta: existe um projeto de inserção externa para o Brasil? Esse painel ficará ao encargo de Roberto Alvarez, que se encontra aqui à minha direita, à esquerda de vocês, que vai discorrer sobre o Plano Brasil Maior e sua relação com as políticas de financiamento cambial e tributária. Também termina o título com uma pergunta: o que já avançamos? Para quem não conhece o Alvarez, ele é gerente de assuntos internacionais da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. O Alvarez é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não sei se ele teve como professor uma certa criatura que nós conhecemos aí em comum, o senhor Junico Antunes, ou não? Já ouviu falar, certo? É mestre em Engenharia de Produção pela URGS também e doutor em Engenharia da Produção pela Federal do Rio de Janeiro. Tão logo o Alvarez encerre a exposição e, seguindo a mesma dinâmica que nós já iniciamos os trabalhos pela parte da manhã, convidamos para debatedor, e anuiu em estar aqui presente, né, Cristiano Paim Bus, que está aqui à minha esquerda, à direita de vocês. O Cristiano é da Stara, ele é gestor de engenharia da Stara,